Graça e paz, mulheres. Nosso Deus é bom em todo tempo. O nosso Deus é maravilhoso. Você está feliz por mais um culto de mulheres aos pés de Jesus? Bem, eu espero que sim, porque verdadeiramente esse culto nasceu no coração de Deus para muito nos alcançar e nos alcançar no profundo. Glória a Deus por isso, porque Ele é bom e Ele é bom em todo o tempo. Bem, eu creio que essa é uma noite de resgate. Foi exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa é uma noite de resgate. Essa é uma noite que Deus quer resgatar o teu coração, para que em todo tempo o teu coração esteja alinhado ao coração dele. Você está pronta para isso? Para esse alinhamento dos céus sobre a tua vida? Amém. Todas nós estamos, porque tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Bem, eu queria compartilhar com você o Salmo 34. Na verdade, eu gostaria de fazer toda a leitura desse Salmo 34, mas por conta do tempo, nós não vamos poder fazer isso, mas fica aí como tarefa para a tua casa aí, para que você continue lendo esse Salmo na íntegra, tá bom? Então vamos lá, Salmo 34, e eu queria ler com você agora apenas o versículo 19, mas nós vamos ler mais versículos nesse Salmo. Salmo 34, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, gerando um genuíno alinhamento aos nossos corações. Amém? Então vamos entender um pouquinho esse contexto desse salmo tão extraordinário. Bom, o Salmo 34 é um salmo de Davi. Nada mais é do que um testemunho da vida de Davi, um testemunho íntimo e pessoal da caminhada de Davi com Deus. E uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse salmo, que é lindo nesse salmo, é o desejo que Davi expressa nesse salmo, o desejo de todos ter a mesma experiência, de todos ter a experiência do quão bom e maravilhoso é poder servir a Deus, do quão bom e maravilhoso é poder ter vida com Deus. Não qualquer vida com Deus, mas vida com Deus segundo um padrão bíblico. E nós sabemos, mulheres, que vida com Deus segundo um padrão bíblico vai muito mais além do que ter os desejos do nosso coração realizados. Vida com Deus nada mais é do que desfrutar de uma aliança, onde ambas as partes se doam. Deus para comigo, mas eu para com Deus. E Davi, ele deseja que todos venham experimentar a ter vida com Deus. Amém? E através desse salmo, o Senhor me mostrou coisas tão profundas, tão tremendas, ensinamentos extraordinários para a nossa caminhada com Deus também. Uma das coisas, um dos ensinamentos que nós aprendemos aqui com Davi, é que Davi ele deixa muito claro que todos são todos, que todos aqueles que fizerem do Senhor a sua única fonte de refúgio e de segurança, de socorro, verdadeiramente serão acolhidos, não serão rejeitados. Ou seja, todo aquele que fizer do Senhor a sua única fonte de sobrevivência serão verdadeiramente acolhidos pela presença do Senhor. Esses não serão rejeitados, pelo contrário, serão bem tratados. Davi está dizendo que ele foi bem tratado pelo Senhor, porque ele decidiu fazer da presença do Senhor a sua única fonte de sobrevivência. E isso inclui todas as áreas da nossa vida. Agora, tem outra coisa que nós aprendemos com este salmo, com esse testemunho de Davi. Eu quero que você preste muito atenção nisso. Nesse segundo ensinamento que Davi nos ensina através do Salmo 34, é que nesse testemunho de Davi ele tem a coragem
Davi tem a coragem de mostrar a sua vida realmente como ela é. Realmente como ela é. Sabe, mulheres, se formos bem honestas conosco mesmo nesta noite, todas nós sabemos que a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso dia a dia não é feita apenas de momentos bons. A nossa caminhada não é só flores. A nossa caminhada, de todas nós, não é uma caminhada de perfeição. Amém? Pelo contrário, nós sabemos que a nossa caminhada, o nosso dia a dia, também em muitos momentos da nossa vida é feito de desafios, é feito de adversidade e de muitas aflições. Exatamente como Davi tem coragem de dizer que a caminhada dele é feita não só de momentos bons, mas também de muitas aflições. Mas o que fez diferença na vida de Davi não foi nem os momentos bons, nem as aflições, mas foi porque perto estava o Senhor. Por isso Davi pôde vencer todos os seus desafios. E Davi, então, ele tem a coragem de testemunhar a sua vida, de relatar a sua vida realmente como ela é. E nós sabemos que o nosso dia a dia não é feito apenas de momentos bons, mas também de adversidade, de desafios e de muitas aflições. É lindo isso, porque Davi, ele trabalha com a realidade e não com fake. E pastor, o que isso tem a ver com a nossa geração? Muito. Sabe, mulheres, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração, na sua maioria, e quando eu falo uma geração na sua maioria, eu estou apontando para a igreja de Cristo da nossa geração. Eu estou me referindo ao povo de Deus, na sua maioria, na nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração que insiste ainda em ter uma caminhada mais de fake do que de realidade. Mais de fake do que de verdade. E quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, o Espírito Santo me trouxe a memória de uma visão que o Espírito Santo me trouxe há uns meses atrás, inclusive eu compartilhei em uma das minhas pregações. A visão que Deus me deu foi de uma grande peneira, uma peneira bem grande, uma peneira onde em cima da peneira havia uma grande quantidade e duas mãos, uma segurando de cada lado. E conforme essa peneira ia rodando, ia se movimentando, aquela quantidade ia se diminuindo, até a ponto de permanecer apenas uma pequena porção em cima da superfície. E enquanto eu olhava aquela visão, aquela pequena porção que prevaleceu, o Senhor disse assim: assim está o meu povo. Assim está o meu povo na minha presença. Ainda há uma pequena geração que prevalece, que tem tido uma caminhada de verdade na minha presença. Infelizmente, a maioria daqueles que acham que estão tendo uma vida com Deus, não estão tendo uma vida com Deus. Estão tendo uma vida mais de fake, de uma falsa realidade, do que uma verdade. E quando Deus estava me trazendo essa visão, imediatamente também o Senhor me levou para as redes sociais, né? Hoje em dia, eu creio que a maioria do ser humano, né, tem rede social, né? E o Senhor disse assim, quando nós olhamos para redes sociais, e eu estou dizendo, me referindo ao povo de Deus, tá? Daqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para as redes sociais, se referindo ao povo de Deus, infelizmente o que Deus mostrou é que 80%, se não for mais, do povo de Deus que está representado hoje nas redes sociais, é um povo que trabalha mais com fake, com falsa realidade, do que com verdade. Isso é muito sério. E é exatamente por isso que o povo de Deus não tem tido uma caminhada de verdade, mas de fake, que de um dia para o outro, aquilo que está de pé
está desmoronando, está caindo. Isso é tão sério. Quantos que quando nós olhamos nas redes sociais, que aquilo que era tão lindo, tão perfeito, que era relatado nas redes sociais, de um dia para o outro nós olhamos e parece que aquilo desmorona, aquilo deixa de ser verdade, aquilo deixa de ser realidade. Isso é muito sério, muito sério. Muito do povo de Deus tem sido destruído e muito do povo de Deus ainda será destruído por falta de verdade. Por falta de verdade. Mas há uma geração, uma pequena geração, que não vai abrir mão da verdade, que não vai abrir mão de ter uma caminhada de verdade. E é essa geração que prevalecerá. É essa geração que viverá coisas maiores e melhores, que Deus levantará para narrar para uma próxima geração exatamente quem Ele é. E, na verdade, Deus quer usar esse culto para te fazer pensar, para chacoalhar você, em nome do Senhor Jesus, porque isso é muito sério. Essa caminhada de fé é muito séria. Eu quero te dar um exemplo agora, e eu vou usar o Dia dos Namorados, porque é atual e nós acabamos de ter o Dia dos Namorados. E logo que Deus começou a me entregar essa palavra, eu acho que foi no sábado, onde Deus pediu para mim ir até a minha salinha de oração, e eu passei a tarde na minha salinha de oração, onde Deus começou a me entregar. Um pouquinho antes, para quem me conhece sabe que eu não sou muito de redes sociais. Eu não sou contra redes sociais, tá bom? Mas eu não sou muito de redes sociais. Eu uso, mas eu uso apenas para o ministério. E eu estava olhando ali, sabe quando você entra ali no Face? E era no sábado, e o Dia dos Namorados caiu no sábado, né? Bom, e foi até engraçado, né? Porque naquele dia choveu de fotos, né? Fotos de esposa com esposo, dos casais, dos namorados, enfim, né? Muitas fotos, uma mais bonita que a outra, e com dizeres, com declarações, namorado se declarando para a namorada, esposo se declarando para a esposa, esposa se declarando para esposo, né? Muitos, muitos. Bem, eu não tenho nada contra isso. Eu quero que você entenda muito bem. Eu estou usando isso para te fazer pensar, para que você compreenda a mensagem de Deus essa noite, para com as nossas vidas. Não há problema nenhum você pôr uma foto lá e se declarar para o seu esposo ou se declarar para a sua esposa. Esse não é o problema. Amém? O problema é que quando nós olhamos essas declarações e nós olhamos essas fotos, é assustador. É assustador. Porque, como eu disse, 80%, se não for mais, tudo aquilo não tem a ver com uma verdade, mas tem a ver com fake. Vou te dar um exemplo. Quantas esposas que receberam declaração de amor pelas redes sociais do seu maridão lá, mas que não receberam essa declaração no ao vivo, dentro dos seus lares, presencial. Quantos esposos que receberam uma linda declaração de amor nas suas redes sociais, mas que dentro dos seus lares não recebeu essa declaração de amor da sua esposa? Quantos casais que ali se declaram um para o outro, mas que neste momento estão em adultério, mas que estão se declarando. Quantos casais que se declararam no dia de sábado, do Dia dos Namorados, mas que não estão tendo nem vida de casal, porque estão quase para se separar, mas por conta de uma data, por conta de apenas precisar cumprir um rótulo, então se declaram nas redes sociais. Igreja, isso é assustador, porque como pastora, quando eu olhei ali, eu confesso que eu me assustei, porque muita coisa que eu vi ali, como pastora, eu sei que não é verdade. Tem casais ali que estão para se separar, tem casais ali que estão em adultério.
santo Deus, mas que naquele dia fizeram questão de postar algo que não é real, algo que está longe de uma realidade. Isso é assustador, igreja. E eu estou me referindo a um dia dos namorados, mas isso serve para qualquer dia, para o nosso dia a dia, para uma rotina. Santo Deus, santo Deus. Agora eu quero te fazer pensar. Pensa aí. O quanto dessa maioria que postou, legal, postou fotos, se declarou nas redes sociais, amém. Mas o quanto de todos esses que tiveram a coragem de se declarar, o quanto desses também teriam a mesma coragem de postar nas suas redes sociais as suas brigas, os seus desafios, as ofensas um com o outro? Já parou para pensar? Quantos desses que postaram algo lindo e maravilhoso nas suas redes sociais, mas será que teriam coragem de postar o seu dia a dia de briga, o dia a dia da ofensa? Quantas mulheres que tiveram a ousadia de postar, teriam a ousadia também de postar o seguinte: olha, hoje foi um dia que eu tive uma discussão muito feia com meu maridão. Nós brigamos muito, mas durante a tarde, ao buscar o Senhor, o Espírito Santo me incomodou e eu entendi que eu estava errada, então eu pedi perdão para o meu marido. E aí chegar lá, ter a coragem de testemunhar isso? Claro que não. Claro que não. Quantos teriam a coragem de também testemunhar o outro lado? Não só o lado das flores, mas o lado dos desafios. Isso é sério. O povo de Deus insiste em não trabalhar com a verdade. E é porque o povo de Deus, na sua maioria, não trabalha na verdade, estão sendo destruídos, não vão prevalecer. E eu confesso para você, como pastora, gente, eu fiquei chocada. Mais uma vez, quero que você entenda, não foi as fotos, não foi a declaração de amor, nada disso. Eu fiquei chocada com o que eu vi. Porque muitas coisas que eu vi, como pastora, eu sei que está longe, muito longe de ser verdade. E eu falei, santo Deus, e é exatamente por isso que a nossa geração, na sua maioria, não tem prevalecido. Uma geração que não tem coragem de relatar a sua vida realmente como ela é, segundo um genuíno evangelho. Porque um genuíno evangelho não narra o que a nossa geração de cristão está narrando nas redes sociais. Um genuíno evangelho narra que bom é só Ele, que perfeito é só Ele, e que Ele é especialista não só em me abençoar, mas Ele também é especialista em me aperfeiçoar. Infelizmente, a maioria dos cristãos não usam a sua vida, redes sociais, ou seja, qualquer outro instrumento, para narrar a sua vida com Deus em construção. Nós deveríamos estar narrando para aqueles que estão ao nosso redor, não perfeição, mas nós deveríamos estar narrando que em todo tempo, todos nós estamos em construção e que Deus é que tem feito toda a diferença na nossa vida. Porque Ele é especialista em escolher as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Porque Ele é especialista em nos fazer experimentar a sua força em tempo de fraqueza. Porque Ele é especialista em me aperfeiçoar. Em aperfeiçoar naquilo que eu tanto preciso, todos os dias ser aperfeiçoada. Sabe, é assustador. É por isso que a gente está vendo hoje o que a gente está vendo nas redes sociais. Coisas que eram lindas, perfeitas, deixando de existir. E aí sim, sendo um baita de um mau testemunho. Porque nós olhamos e falamos, meu Deus, mas como assim? Como é que está acontecendo isso? Se até pouco tempo atrás postava só coisas lindas e maravilhosas.
falta de realidade, falta de realidade, falta de verdade. Sabe, nós deveríamos estar narrando para o mundo um evangelho muito diferente a qual o povo de Deus está narrando nas redes sociais. Na verdade, nós deveríamos estar narrando que todos nós, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos em construção e que nenhuma área ainda está em perfeição. Nós estamos a caminho da estatura de varão perfeito. Amém? E é por isso que eu quero até testemunhar algo aqui da minha vida. Como eu disse, eu não sou contra as redes sociais, mas eu tenho muita resistência, muita. Quando eu falo muita, é muita mesmo. Eu tenho muita resistência em relatar, em ficar postando a minha vida íntima, minha vida pessoal, seja da minha casa, dos meus filhos, com o meu marido, em redes sociais. Talvez você pergunte assim, nossa pastora, por quê? Por que você gosta de usar a rede social só para ministério? Pouco você usa para relatar o seu dia a dia, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu quero dizer para você por que eu tenho muita resistência. Porque eu tenho muita preocupação. Há uma preocupação dentro do meu coração. De eu postar a minha vida familiar, a minha vida conjugal, e as pessoas que vão estar olhando acreditarem que a minha vida é uma vida perfeita, que eu tenho uma vida perfeita. Eu tenho essa preocupação dentro de mim, por isso eu tenho muita resistência em ficar divulgando nas redes sociais o meu dia a dia, porque eu tenho a preocupação das pessoas olharem para mim e acreditar que a minha vida pode ser perfeita. O quanto, na verdade, eu não esqueço nenhum só dia, mesmo vivendo coisas maravilhosas na presença do Senhor, que ainda assim eu permaneço em construção, que o poder é dele, que a glória é dele. Sabe, verdadeiramente eu tenho vivido coisas tremendas, espiritualmente, emocionalmente, dentro do meu casamento, com a minha geração. Mas eu reconheço que tudo que eu tenho vivido aqui no meu secreto não tem a ver comigo, mas tem a ver com o aperfeiçoamento dele durante toda a minha caminhada. De fato, eu posso dizer que hoje eu vivo coisas muito melhores do que ontem, e assim vai. Mas isso não tem a ver com perfeição, não tem a ver comigo, mas tem a ver com construção. Por isso eu zelo tanto, não só em usar as redes sociais para estar sempre mostrando isso, mas aonde eu vou para pregar, eu faço questão de mostrar às pessoas que o segredo da minha vida, o segredo da minha casa, o segredo dos meus filhos, o segredo do meu ministério, o segredo do meu casamento, não é perfeição, mas é o aperfeiçoamento, são os ensinamentos que eu recebo de Deus, de tempo em tempo, que me fazem ser cada vez melhor do que ontem, que me fazem aprender um pouco mais de Deus e que me fazem não esquecer nenhum só dia, que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o aperfeiçoar dele em mim e através de mim. E é uma pena que a nossa geração não tem tido mais essa preocupação. A sensação que eu tenho é que parece que a nossa geração se esqueceu disso. Por isso, quando nós olhamos as redes sociais, pouco a gente vê isso, pouco tem sido narrado isso, sobre o aperfeiçoamento de Deus em nós e através de nós. Pouco. Por isso, quando nós olhamos para as redes sociais, nós vemos pouco apontando para Deus, mas ainda muito apontando apenas para o homem. Não fomos criados para revelar a nós mesmos, mas fomos criados para revelar a Ele, para narrar Ele. Não há problema nenhum, como eu disse, postar, se gosta de postar, amém. Mas nós precisamos ser honestas, precisamos rever como temos narrado a nossa vida. Eu quero te fazer pensar.
Como é que a tua vida tem sido narrada para aqueles que estão ao seu redor? Que é tudo perfeito? Que a tua vida ela é apenas de momentos bons? Ou você tem feito questão de mostrar, como Davi está mostrando no Salmo 34, sim, a minha vida foi feita de momentos bons, mas também de muitas aflições, mas no aperfeiçoamento dele, nos ensinamentos dele, eu prevaleci, eu venci todas as aflições, aleluia! Aleluia! Porque é essa geração que Deus vai usar, é essa geração. Como eu disse, eu sempre tive a preocupação de toda palavra que Deus me dá, sempre falar que aquilo serviu primeiro para mim. Em nome de Jesus, o que temos narrado, porque eu digo a você que o que o mundo precisa não é de bênçãos. O que o mundo está precisando é de aperfeiçoamento. O que o mundo está precisando não são de bênçãos. O que o mundo está precisando é de endireitar os seus caminhos, e o mundo precisa enxergar isso em nós, que é aquilo que ninguém pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Nós estamos vivendo uma vida de ilusão, uma geração que está narrando tudo errado, que só narra a bênção, que só narra os momentos bons, que só narra a perfeição, mas se esquece que o mundo está carente de aperfeiçoamento. O mundo está carente de aperfeiçoamento. O mundo precisa saber que Ele é Deus. Ele é Deus que pode nos fazer forte na fraqueza. Ele é Deus que pode trazer à existência aquilo que ainda não existe na nossa vida. Ele é Deus para nos encorajar. Ele é Deus para nos aperfeiçoar. É assustador o que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Uma geração que está narrando um evangelho hipócrita. Um evangelho que não tem nada a ver com Deus, mas tudo a ver com o homem. Porque quando olhamos para a Bíblia, quando vemos esses homens e mulheres de Deus que decidiram narrar as suas vidas, eles não narram como nós temos visto a nossa geração narrar. Pelo contrário, nós vemos esses homens e mulheres de Deus narrando a vida exatamente como Davi narrou. A vida como ela é, mostrando os momentos bons, mas mostrando também quão bom foi o aperfeiçoamento na vida desses homens, sobre suas limitações, sobre suas falhas, e o que fez diferença foi o poder de Deus. É uma vergonha, é isso que eu tenho entendido do Espírito Santo. Por isso você precisa se chacoalhar hoje, você precisa rever o seu caminho, você precisa rever o teu caminho. Que tipo de caminhada você está tendo? De verdade ou de fake? Olha lá, Davi no versículo 6, ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Gente, Davi não teve vergonha de dizer, de relatar a sua natureza humana. Davi aqui não está mostrando imperfeição, é perfeição. Pelo contrário, Davi está dizendo: olha, mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante da minha natureza humana, mesmo diante daquilo que eu preciso tanto mudar, o Senhor me recebeu, o Senhor me livrou, o Senhor me acolheu. Ele foi bom, não porque eu fui bom, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, Ele me acolheu. E eu pude viver, eu pude vencer, e Ele me ouviu pela sua graça e a sua misericórdia. Que coisa tremenda. Davi está falando que mesmo diante da imperfeição, das suas falhas, dos seus erros, da sua natureza humana, Deus se revelou a ele. Aleluia. Não só com bondade, não só com misericórdia, mas Deus se revelou a ele com ensinamentos que fizeram com que o caminho de Davi fosse endireitado. É assim que nós deveríamos estar narrando para gerações vindouras. Não só a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas o que nós deveríamos estar narrando para a nossa geração vindoura são os ensinamentos que nós recebemos de Deus. Ensinamentos tão tremendos que por conta desses ensinamentos não somos destruídos. Que por conta dos ensinamentos de Deus os nossos caminhos são endireitados. O que você tem narrado? Você é uma geração que só narra a bondade e a misericórdia de Deus? Ou você é uma geração como Davi, que fez questão de dizer: olha,
De fato, eu desfrutei da bondade e da misericórdia, mas o que tem feito diferença na minha vida são os ensinamentos. Que tremendo, gente. Davi, ele não tem vergonha de dizer que a diferença na vida dele não tem a ver com ele, mas tem a ver com os ensinamentos. E Davi aqui, ele é humilde, porque ele diz assim, no versículo 11, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para o ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha que coisa tremenda. A face do Senhor está contra aqueles que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Gente, é tão tremendo aqui que Davi, ele reconhece, ele não tem medo de testemunhar e de mostrar isso para todos, que a diferença na vida dele foi os ensinamentos que ele recebe do Pai. Que esses ensinamentos fez com que ele pudesse ter os seus caminhos endireitados. Inclusive, se a gente olhar no Salmo 119, não é um salmo de Davi, mas ali o salmista diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender a lei de Deus. Davi aqui no Salmo 34, ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que a diferença na vida dele foi os ensinamentos, foi a direção de Deus, né? E ele teve disposição para isso, ele foi humilde para aprender, para depois ensinar. Ele foi humilde para ser ensinado, para depois ensinar. Em nome de Jesus, primeiro foi nele e agora está sendo através dele. Está dizendo, vale a pena ter uma vida de verdade e não de fake, em nome de Jesus. E aí, por isso ele diz no versículo 19, muitas são as aflições, mas ele venceu todas. Que coisa tremenda, mas as aflições na vida de Davi foram vencidas não porque Davi era bom, mas porque Deus é bom. E porque Davi foi um homem humilde, que reconhecia em todo tempo que ele estava em construção. Ele permitiu essa construção. Ele permitiu o endireitar de Deus sobre os seus caminhos. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver esse poder de Deus na nossa vida para nos aperfeiçoar. Em nome do Senhor Jesus, sabe? As aflições das nossas vidas podem ser geradas por duas coisas. Uma, pelas nossas más condutas, e aí Deus usa as aflições para nos trazer à tona, para nos endireitar, para nos preservar. Mas também as aflições da nossa vida podem ser geradas pelo inimigo da nossa alma, né? Porém, não importa por onde veio, o que importa é que dependendo do nosso coração, se nós tivermos uma postura humilde na presença do Senhor, em todas nós seremos mais que vencedores. Nós só precisamos ter a postura que Davi teve, a humildade de abrir o coração, de rasgar o coração, de em todo tempo permitir que Deus construa algo novo em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe, Deus é um Deus que nos ama realmente como somos. Ele nos acolhe exatamente como estamos, mas Ele não vai nos deixar como somos. Ele é especialista em nos aperfeiçoar. Até porque a nossa caminhada é uma caminhada para a estatura de varão perfeito. Porque está escrito que Ele voltará, mas Ele voltará e buscará uma igreja santa e imaculada. Nós precisamos estar nesse caminho, né? Mas esse caminho é o caminho da construção, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te encorajar a ser uma geração que vai usar todo o tempo da sua vida, seja as aflições ou os momentos bons, mas para narrar para uma próxima geração que não tem nada a ver conosco, mas que tem tudo a ver com Deus, que é o poder dele que tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza, porque essa geração não será destruída. Pelo contrário, essa geração prosperará, essa geração se multiplicará, essa geração verá coisas maiores e melhores, essa geração vai movimentar os céus na terra. E eu quero terminar te fazendo pensar, quando nós olhamos para os homens e as mulheres de Deus na Bíblia, mulheres e homens que realmente amaram a Deus, nós vemos que todos eles, cada caminhada deles não foi feita apenas de momentos bons, mas todos esses homens e mulheres da Bíblia também passaram
por muitas aflições. E a Bíblia faz questão de relatar isso, diferente do que as redes sociais estão relatando, né? Se a Bíblia fosse uma rede social, seria algo muito diferente das redes sociais que nós estamos vivendo na nossa geração. A Bíblia faz questão de relatar também as aflições que esses homens passaram. A Bíblia faz questão de relatar também as imperfeições desses homens. A Bíblia faz questão de mostrar que em todo tempo aqueles homens estavam em construção. Mas havia um Deus na vida desses homens e mulheres de Deus, em todo tempo disposto a aperfeiçoar esses homens, essas mulheres, pelo poder de Deus. E por conta disso eles venceram todas as coisas. Foi por conta disso que Deus os usou e eles fizeram obras maiores e melhores, fizeram coisas extraordinárias, mas tudo isso no nome do Senhor. Foi por conta disso que esses homens e mulheres fizeram proezas no nome do Senhor. Deus está chamando uma pequena geração que vai fazer proezas no nome do Senhor. Mas essa geração vai narrar para a próxima geração que nós estamos em construção. Não vai ter vergonha de dizer que, olha, nós estamos ainda em construção, mas existe um Deus especialista em me aperfeiçoar. Em me aperfeiçoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e será tremendo o que Deus fará através dessa geração. Uma geração que trabalha com a realidade e não com fake. Então eu quero perguntar para você, qual é o momento que você está passando exatamente hoje na tua vida? Qual é a angústia que você possa estar passando? Porque todos nós passamos por momentos de angústia. Como é que você tem se comportado nesse momento de angústia? Trabalhado com fake ou com realidade? Você tem usado esse momento de angústia para aprender mais de Deus, para que Ele possa te aperfeiçoar muito mais, para que você possa revelar Ele muito mais, para que você possa ser usado por Ele muito mais, mas não ser usado como a maioria está sendo usado, só para mostrar um evangelho de fachada, de perfeição, e aí envergonha o nome de Deus, porque de um dia para o outro aquilo que era bom deixa de ser. Nós estamos envergonhando o mundo. Nós estamos envergonhando o mundo. O quanto, na verdade, o mundo deveria ver o Senhor em nós. Esse aperfeiçoamento em nós. Então eu quero te encorajar. Use os momentos de angústia da tua vida para engrandecer o Senhor. Para revelar o aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E assim você verá coisas maiores e melhores, porque é só essa geração que não só será muito abençoada, mas também muito abençoará. Que o teu testemunho de vida não seja um testemunho só da bondade e da misericórdia do Senhor, mas que o seu testemunho de vida seja também do muito poder de Deus em te aperfeiçoar, endireitar os teus caminhos para que as pessoas possam ver em você. Se Deus fez em você, Deus pode fazer nelas também. Em nome do Senhor Jesus. Mas as pessoas têm que ver em nós que Deus não só pode nos abençoar, mas Deus também pode nos aperfeiçoar. E infelizmente o povo de Deus tem usado as redes sociais só para mostrar um Deus abençoador. Ele é abençoador, mas a bênção sem o aperfeiçoamento lá na frente gera maldição. Escuta o que eu vou dizer. Toda a bênção de Deus na vida de um cristão, se não for acompanhado de aperfeiçoamento todos os dias, lá na frente, não pode durar. Deixa de ser bênção. É exatamente o que está acontecendo. Muita bênção sendo postada nas redes sociais, mas não tem aperfeiçoamento no secreto. Estão deixando de ser bênção. De um dia para o outro, estão envergonhando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que o seu testemunho de vida, quando você for narrar a tua vida, seja numa rede social, seja onde os teus pés forem colocar, que você não narre só as bênçãos, só a bondade, só a misericórdia, mas que você seja verdadeiro, tenha a coragem que Davi teve, como muitos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia teve, de também narrar o aperfeiçoamento de Deus sobre a tua vida, porque é no aperfeiçoar que Deus nos faz prevalecer. Bênção nenhuma nos faz prevalecer, mas é o aperfeiçoar dele todos os dias na nossa vida
que nos faz prevalecer, que nos faz viver uma vida cheia de novidade, de glória em glória. Amém? Você está pronta para isso? Em nome de Jesus, que você possa fazer parte dessa geração, como Davi foi e como muitos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia foram. Sabe, quem conhece meu testemunho de geração a geração, sabe que eu gosto de dizer em cada pregação, né? Não só os momentos bons que Deus fez na minha vida, mas os ensinamentos, o aperfeiçoar dele. E é por isso que eu vivo o que eu estou vivendo hoje. Eu reconheço que tudo que eu vivo na presença do Senhor, desde a minha vida espiritual, desde o meu casamento, desde os meus filhos, em cada detalhe da minha vida, eu reconheço. Eu quero dizer para você, nunca foi fruto de perfeição. Nunca. Sempre foi fruto de eu me achegar na presença do Senhor e entender, estar disposta a Ele endireitar os meus caminhos de tempo em tempo, em construção. Em construção. Em construção. Toda geração que entende que está em construção, que tem um coração ensinável, um coração mesmo que esteja vivendo coisas maravilhosas na presença do Senhor, mas nunca esquece, continua querendo ser ensinado. É essa geração que vai prevalecer. É essa geração que vai viver coisas maiores e melhores. Eu quero testemunhar para você que o fruto de toda a minha vida hoje é fruto de ensinamentos de Deus. É fruto porque eu permiti e que eu permita por todos os dias da minha vida até Ele vier me buscar os ensinamentos que de tempo em tempo Ele traz ao meu coração. São os ensinamentos dele que faz a diferença. É o aperfeiçoamento dele que faz a diferença. Em nome de Jesus, você precisa rever seu caminho. Você precisa rever o seu caminho, porque essa geração que vai insistir em andar com fake, Deus não vai usar. Pelo contrário, vai deixar de prevalecer, exatamente como tem acontecido. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, porque o Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, um Deus que chega no tempo certo e na hora certa, de tempo em tempo em nossas vidas, com ensinamentos certos, ensinamentos a qual nós estamos precisando. E eu creio que essa é a palavra que a tua geração está precisando receber. Pai, é tempo de rever o nosso caminhar. 2021 é o ano da chance. É tempo de rever o nosso caminhar. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, revela a cada um que for assistir essa ministração. Revela como tem sido o seu caminhar. Que tipo de caminhar você tem tido na presença do Senhor, de verdadeira, de realidade ou de fake? Na autoridade do sangue do Cordeiro. Pai, encontra homens e mulheres de Deus nesta noite que tenham a disposição de começar a narrar para uma próxima geração, de testemunhar a sua vida, não só a bondade e a misericórdia, mas que tenham a coragem, como Davi teve, de declarar: é o aperfeiçoamento de Deus que tem feito diferença na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor pode fazer essa obra. E eu sei que o Senhor vai fazer. Revela a cada um desses coisas ocultas, coisas talvez que alguns não estão tendo consciência. Traga a revelação, Pai, e endireita, alinha o coração da tua igreja ao teu coração. Alinha o coração do teu povo ao teu coração. Que o nosso coração em todo tempo esteja alinhado ao teu coração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém! Aleluia! Que o Espírito Santo mexa com você, fale com você, em nome do Senhor Jesus, com toda a tua casa aí. Que Deus te abençoe tremendamente.